Caros amigos, vocês sabiam que no dia 13 de novembro se comemora o Dia Mundial da Gentileza? Confesso que eu não sabia e talvez muitas pessoas também não soubessem. Realmente eu nunca havia lido nada a respeito. A revista Veja desta semana, a edição número 47, trouxe um artigo de Lucília Diniz a respeito da gentileza. Vou ler a matéria, ela não é extensa, porque ela tem um bom conteúdo para nosso estudo à luz do Espiritismo. Diz a articulista: a ideia de consagrar um dia do ano à gentileza surgiu em 1996, então é algo praticamente recente, né? Quando o movimento das pequenas gentilezas realizou uma conferência em Tóquio, no Japão. 4 anos depois, surgiu o Movimento Mundial pela Gentileza. E o 13 de novembro passou a ser celebrado em diversos países, incentivando ações de amabilidade. Mas o que exatamente é gentileza? É difícil definir, mas uma coisa é certa: gentileza tem a ver com empatia, isto é, com a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa. É impossível ser gentil sem esse exercício inconsciente de imaginar o que faria o outro se sentir melhor. A discussão trata, portanto, do tipo de sociedade que queremos: mais acolhedora, mais solidária, mais justa. Falando assim, parece um problema complexo. Mas, como sempre, tudo começa com pequenas ações. Um elogio entusiasmado, um sincero pedido de desculpas, um presente fora de hora, uma ajuda sem querer nada em troca, uma mensagem carinhosa. O importante é não deixar para depois, pois a gentileza precisa virar um hábito, ainda mais nos dias de hoje. As redes sociais permitiram um grau de anonimato impossível até poucas décadas atrás, tornando muito mais fácil humilhar, ofender e caluniar. Não por acaso, problemas como o cyberbullying cresceram exponencialmente, com sequelas psicológicas terríveis para a autoestima de crianças e adolescentes. Isso sem contar o grau de agressividade que as discussões políticas vêm ganhando no ambiente virtual. Infelizmente, o hábito da gentileza está em falta nas redes sociais. Como melhorar esse cenário? Talvez caiba lembrar a frase mais célebre do saudoso profeta Gentileza, figura folclórica do centro do Rio de Janeiro. Gentileza gera gentileza. Você pode até não conhecer o profeta, mas com certeza já viu uma placa, um pôster ou grafite com esse lema. A mensagem, agora parte do nosso repertório cultural, apresenta de forma simples e direta essa espécie de lei do retorno, que atua em nossa vida quando decidimos impactar positivamente nossas famílias e comunidades. Mas o que isso tem a ver com bem-estar? Mais do que você imagina.
Pesquisadores ao redor do mundo não cansam de atestar os efeitos benéficos que a gentileza traz para a nossa saúde física e mental. Praticar a bondade faz nosso corpo liberar substâncias ligadas à sensação de prazer, como a serotonina, que, por sua vez, podem reduzir o estresse, ajudar a controlar a pressão sanguínea, melhorar nosso sistema imunológico. Resumindo, praticar a gentileza traz longevidade e qualidade de vida. Do ponto de vista psicológico, ela ajuda também a construir relacionamentos mais saudáveis e a tornar nossa vida profissional mais produtiva. Ser gentil, portanto, não é só cuidar dos outros, mas também de si mesmo. Achei, como eu disse no início, muito interessante o conteúdo desse artigo da Lucília, e eu vou destacar alguns pontos que achei importantes, começando pelo título, que eu não disse no início, né? O título desse artigo dela é uma pergunta: você é gentil? Não precisamos responder agora, né? Cada um vai fazer essa reflexão. Mas os pontos que eu destaco aqui para fazermos uma reflexão mais detalhada, como eu disse, primeiro o título, a pergunta, né? Você é gentil? Depois, a gentileza precisa virar um hábito. Incentivar ações de amabilidade. Sociedade que queremos, mais acolhedora, mais solidária, mais justa. Efeitos benéficos que a gentileza traz. O hábito da gentileza está em falta nas redes sociais. Lei do retorno. Cuidar dos outros, mas também de si mesmo. Então, essas expressões é que nós vamos ver agora mais detalhada, né? Como eu disse, sob a ótica da doutrina espírita, buscando conexões com aquilo que aprendemos no Espiritismo. Partindo então da pergunta, você é gentil? Que é justamente o título do artigo, e a pergunta que devemos nos fazer, né? Será que eu sou gentil? Será que eu já tenho essa virtude, né, de exercitar a gentileza? Né? Precisamos realmente fazer a reflexão, obter as respostas e avaliar, né? Mas essa reflexão tem que ser com sinceridade, né? Se a gente não podemos admitir que somos, porque senão não vamos buscar solução para a questão. A segunda expressão, a gentileza precisa virar um hábito. Nós sabemos que criar hábito é um exercício de vontade que exige esforço e perseverança, né? O Donizete, em seu livro Para uma Vida Saudável, inicia falando das virtudes e pondera. Estudando e vivenciando os ensinamentos do Espiritismo há vários anos, percebemos o quanto é difícil ser virtuoso. Os hábitos infelizes, adquiridos nas diversas reencarnações, teimam em se manifestar, ainda que o propósito de acertar já se faça presente. Vale para nós a mesma indignação do apóstolo Paulo,
em sua carta aos Romanos: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Mas afirmou Jesus que somos deuses, querendo dizer que carregamos latentes todas as boas qualidades e potencialidades, ou seja, as virtudes necessárias para nos transformarmos em espíritos puros, consequentemente felizes. Então, voltemos à expressão: a gentileza precisa virar um hábito. Como dissemos, criar hábito não é fácil. E justamente interessante esse apontamento que Donizete traz no livro, né, da indignação de Paulo. Né? Às vezes eu busco, né, quero fazer o bem, mas ainda percebo que não tenho a qualidade suficiente para fazê-lo. Né? Lógico que hoje a humanidade já deu alguns passos a mais em termos de progresso, né? Mas que ainda temos a dificuldade de criar os bons hábitos, porque nós temos os hábitos também viciosos, né? E esses, infelizmente, como Paulo dizia, a gente percebe que são mais fáceis, né, de se estabelecerem na nossa conduta. Então, nós precisamos lutar, nos esforçarmos para que a gentileza realmente se torne um hábito nas nossas atitudes. A segunda expressão destacada: incentivar ações de amabilidade. Como vimos, hábito. Devemos criar o hábito. E hábito, se buscarmos lá no dicionário os significados, o dicionário nos diz assim, que hábito é a disposição duradoura adquirida pela repetição frequente de um ato, uso ou costume. Né? Então, repetição frequente. Hábito é aquilo que sempre que a gente vai fazer, faz da mesma maneira. Né? E óbvio que aqui, quando estamos falando de incentivar o hábito, né, as ações de amabilidade, nós estamos falando, obviamente, de atos ou de hábitos saudáveis, positivos. Né? Assim, quando incentivamos ações de amabilidade, estaremos contribuindo para que a gentileza se torne hábito entre as pessoas. Né? Então, incentivar atos ou ações de amabilidade, para que realmente isso se torne frequente e de maneira duradoura no nosso comportamento. Alquinder de Oliveira, naquele livro que eu já citei na semana passada, Viver Bem é Simples, Nós é que Complicamos, na lição 21, com o título Os Pequenos Grandes Gestos, ele nos traz um exemplo de incentivo para ações de amabilidade. Eu gosto muito dessa lição, que ela é bastante, embora pareça muito simples, mas eu acho que ela é de uma profundidade marcante. Ele conta a respeito do seguinte depoimento de uma aluna. No segundo ano da faculdade de enfermagem, nosso professor deu uma prova de surpresa. Eu era uma aluna aplicada e havia respondido às perguntas até que li a última. Qual o primeiro nome da faxineira responsável pela limpeza das salas? Devia ser uma piada. Eu já tinha visto a faxineira várias vezes. Era alta, de cabelos escuros, 50 e poucos anos, mas como ia saber o nome dela? Entreguei a prova, deixando a última pergunta em branco. Antes do final da aula, um aluno perguntou se a última questão contava ponto. Claro, disse o professor.
Vocês conhecerão muita gente ao longo de suas carreiras. Todas são importantes. Todas merecem sua atenção, mesmo que você apenas lhes sorria e as cumprimente. Nunca mais esqueci essa lição. Aprendi também que o nome dela era Dorothy. Todas as pessoas são importantes. Aquela pessoa humilde que executa a mais simples função em nosso trabalho é igualzinha a cada um de nós. Aprendamos a sorrir com elas. Habituemo-nos a cumprimentá-las carinhosamente. Perguntemos sobre sua vida, sua família. Coloquemo-las em nossos corações, conscientes de que elas merecem a mesma atenção que damos ao nosso chefe ou àquele importante cliente. Estes pequenos gestos, tão importantes para quem os recebe, inundam-nos de paz, colocam-nos como integrantes da grande e universal família de Deus. Fazem-nos compreender que somos todos irmãos, todos filhos de um só Pai. Então, essa lição, acho ela, como eu disse, muito interessante, muito profunda, porque justamente nos mostra uma maneira de sermos gentis, e principalmente com aquelas criaturas que, infelizmente, ainda a sociedade tem o hábito de relegar a um segundo plano, né? Ainda a sociedade valoriza só aquelas posições mais destacadas, né? Nós vimos, durante aí o início da pandemia, o relato de criaturas que executam tarefas que antes sequer eram notadas, mas que agora, como consideradas como atividades essenciais, e precisaram continuar em atividade mesmo durante a pandemia, enquanto nós ficávamos em casa, e elas se sentindo valorizadas pela atenção que estava sendo dada a elas, né? Então, esse é um ato de gentileza, né? Nós notarmos todas as pessoas, porque, de fato, todas as pessoas são importantes, porque antes de serem o profissional, ou aquela pessoa que faz isto ou aquela atividade, são pessoas. Como Alkinder termina aqui, são todas filhos de um só Pai. Somos todos filhos de Deus. Então, notar as pessoas, cumprimentá-las, e um detalhe importante também que aprendi ao longo da vida. É muito importante quando nós vamos cumprimentar uma pessoa que a gente a chame pelo nome, que a gente a cumprimente chamando pelo seu nome. Isso demonstra que estamos dando importância àquela criatura. A outra expressão destacada, sociedade que queremos, mais acolhedora, mais solidária, mais justa. Até parece propaganda eleitoral, não é? Certamente durante aí o período da propaganda eleitoral, nós certamente ouvimos coisa da espécie, né? Vamos construir uma sociedade mais acolhedora, mais solidária, mais justa. Então, a sociedade que queremos. Se realmente desejamos uma sociedade mais acolhedora, mais solidária, mais justa, a pergunta que devemos fazer é: qual tem sido minha contribuição para que nossa sociedade tenha essas qualidades? Porque não adianta eu apenas desejar uma sociedade melhor. Eu faço parte dela. A sociedade é a somatória de cada um de nós. Se eu não fizer a minha parte, o outro não fizer a parte dele, o que vai acontecer? A sociedade não vai melhorar, né?
Então eu preciso me melhorar e contribuir para que a sociedade em que eu estou inserido realmente possa melhorar, né? Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidade, na lição Jesus e Dever, nos relata: em inolvidável parábola, Jesus delineou o comportamento do homem que se esforça e merece respeito, demonstrando-lhe a fragilidade e, ao mesmo tempo, o desejo de renovação. Mateus, o evangelista, né, Mateus, recorda que havia um homem que tinha 2 filhos. Falou ao primeiro: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ao que ele respondeu: Sim, senhor. Porém, refletindo mais tarde, resolveu não ir. Ao segundo filho, fez a mesma proposta e lhe disse. E ele disse: Não quero. Todavia, arrependido, foi. Qual dos 2 atendeu à vontade do pai? Perguntou o mestre. E os interrogantes responderam a Jesus: O segundo. Defrontamos nessa experiência a ação e a promessa, o fato e a intenção. A ação deve predominar, porque é resultante do dever. Para ela não se tornam necessárias palavras melífluas ou confortadoras, mas sim a decisão para realizá-la corretamente. Jesus sempre propõe o dever, a ação, bem entender a fim de melhor atuar. Jamais permaneças inoperante em um lugar já conquistado. Identifica as possibilidades aí vigentes e segue adiante. És servidor do mundo. Jesus, que se originara nas estrelas, afirmou ser o servo de todos, e assim se fez, para que tivéssemos vida, e esta em abundância. A sociedade que queremos, mais acolhedora, mais solidária, mais justa, depende de nós, depende das nossas ações. Como disse, a sociedade é a somatória de cada um de nós. É certo, sim, que todos nós desejamos uma sociedade melhor, né? Como a expressão da Lucila diz, mais acolhedora, mais solidária, mais justa. Mas então, façamos a nossa parte. Vamos dar a nossa contribuição para que possamos colher esses frutos. Uma sociedade mais solidária, mais acolhedora. A outra expressão, efeitos benéficos que a gentileza traz. Vou repetir aqui alguns trechos do artigo da Lucila. Faz nosso corpo liberar substâncias ligadas à sensação de prazer, como a serotonina, que por sua vez podem reduzir o estresse, ajudar a controlar a pressão sanguínea, melhorar nosso sistema imunológico. Resumindo, praticar a gentileza traz longevidade e qualidade de vida. Do ponto de vista psicológico, ela ajuda também a construir relacionamentos mais saudáveis. Se nós analisarmos, refletirmos a respeito desses benefícios que a Lucila Diniz nos aponta, nós vamos chegar à conclusão que, por vezes, as criaturas deixam de buscar esse remédio que é gratuito, né? A gentileza é gratuito, basta você ter vontade de fazer e fazer, e se apegam, às vezes, por vezes, a medicamentos, por vezes a tratamentos, né, que
podem não levar a nada. A gentileza é um medicamento gratuito. Depende só da nossa vontade de fazer. Joana de Ângeles, no livro Momentos de Esperança, nos diz que a elevada ação de quem doa, dele faz um canal pelo qual passa o bem de Deus na direção de todas as pessoas. E podemos acrescentar, na direção dela própria, inclusive, da pessoa que pratica a elevada ação de doação. Né? E no livro Vida Feliz, a mesma autora, né, a Joana de Ângeles, ensina que os maus pensamentos intoxicam a alma, atraem o pessimismo e as presenças doentias dos espíritos perturbados e maus. Mantém a tua mente presa às ideias positivas, iluminativas, aos programas de enobrecimento, de cuja conduta te advirá o bem-estar íntimo e a alegria de viver. O que pensares com insistência, hoje ou mais tarde, se concretizará. Os fatos se corporificam de início no campo mental, para depois se tornarem realidade no corpo físico. Pensa no bem e banha-te com a luz do amor. Seguindo esses caminhos que a espiritualidade nos recomenda, certamente nós teremos condições das boas ações, da prática da gentileza, que é o tema, né, do nosso estudo de hoje, e poderemos, então, receber os efeitos benéficos dessas ações. Né? E, como eu disse, são remédios, é um remédio gratuito, né? A boa ação, a virtude da gentileza, da amabilidade, é um medicamento gratuito. Depende da vontade, depende de realmente nos colocarmos a campo, nos colocarmos em ação. Seguindo a outra expressão que destacamos, o hábito da gentileza está em falta nas redes sociais. Essa é uma situação muito atual, dispensa maiores comentários, maiores exemplos, porque acredito que todos nós hoje têm acesso aí às redes sociais, à internet, e podemos constatar da realidade dessa afirmativa da Lucila, né, que a gentileza está em falta nas redes sociais. Nesta semana ainda, numa reunião de trabalho, conversava com uma colega, e ela justamente dizendo de quanto ela fica estarrecida quando, em determinadas redes sociais, ela se depara com certas manifestações que ela disse assim: primeiro, não tem conteúdo nenhum, ou o conteúdo traz uma baixaria tão grande que causa até repugnância você ler aquilo. Segundo, que as pessoas que assim se manifestam na rede, muitas delas praticam a escrita de uma maneira que é até difícil de se compreender o que ela está querendo dizer. Ou seja, essa colega estava querendo dizer assim, muitas dessas pessoas não se preocupam em falar bobagem, mas não percebem que não conseguem sequer escrever direito. Né? Então, as redes sociais realmente estão carentes da gentileza, estão carentes das virtudes, né? De praticarmos a empatia,
de sermos gentis, de realmente agirmos com simpatia, de considerarmos as condições, a opinião dos outros. Né? Nós queremos que a nossa seja sempre respeitada, mas acabamos não respeitando a opinião alheia. Né? E, por vezes, fazemos agressões, estou dizendo de uma maneira geral, vemos agressões assim estarrecedoras, nas manifestações da internet, não é? E o mais interessante é que manifestações dessa espécie por autoridades públicas, figuras públicas, das quais se esperava, no mínimo, uma sensatez, uma cordialidade na manifestação, mas por vezes são xingamentos que nos deixam estarrecidos. Então, para analisarmos justamente essa colocação da Lucila, que a gentileza está em falta nas redes sociais, voltemos àquela pergunta que é o título da matéria, da Veja. Você é gentil? Como estamos nos comportando nas redes sociais? Eu utilizo a rede para divulgar apenas coisas boas, positivas, úteis, ou estou usando-a como instrumento de combate, de guerra com as pessoas, criando problemas sociais? Será que eu estou ainda praticando duelos virtuais com o meu semelhante? De certa forma, quase que guardadas as proporções com os duelos físicos que tínhamos há não muito tempo atrás? Quando consulto os meios digitais, procuro informações sadias, úteis, que vão me acrescentar alguma coisa positiva, ou busco apenas as fofocas, as notícias depreciativas, ou os filmes, as séries que só trazem violência? Como que eu estou agindo? Nós sabemos que o progresso é da lei divina. Primeiro, o progresso intelectual. Depois, por consequência, vem o progresso moral. Isso está em O Livro dos Espíritos, nas questões 776 a 802, que justamente cuida, nas quais Kardec trata da lei de progresso. Nós precisamos participar do progresso, para que não sejamos arrastados por ele, porque a espiritualidade nos alerta que aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Acho interessante também essa expressão, aquele que não vem pelo amor, vem pela dor, porque num atendimento há algum tempo, uma pessoa, eu usei essa expressão para a pessoa com quem eu estava conversando, e ela logo me disse assim, não, olha, eu não quero me tornar espírita. Ela havia entendido que essa expressão, quem não vem pelo amor, vem pela dor, que eu estava dizendo que ela necessariamente teria que se tornar espírita. Então, eu expliquei para ela que não é isso. Quem não vem pelo amor, justamente aquele que não se interessa em participar, em realizar realmente o progresso, o seu progresso, e contribuir para o progresso do semelhante. É esse que é o não vir pelo amor, Porque, logicamente, ser arrastado pelo progresso, porque o progresso é inexorável, o homem pode até atrasá-lo um pouco, mas mais cedo ou mais tarde ele se realiza, conforme a espiritualidade esclarece. Então, se eu não participo do progresso, se eu não contribuo com o movimento do progresso, tanto intelectual quanto moral, eu vou ser arrastado e vou sofrer.
É mais ou menos, assim, materializando o preceito e dando um exemplo aqui bem singelo, se eu estiver numa corrente de água, digamos um rio, se eu souber nadar e participar daquela corrente, acompanhar a corrente, eu vou chegar ao meu destino salvo. Mas se eu quiser nadar contra a correnteza, se eu não me preparar, não souber nadar, eu fatalmente vou perecer. Né? É patente também o progresso no campo digital. Todos nós já conhecemos e não dá para ignorar isso, que a humanidade realmente vem realizando um avanço muito grande na área digital. Né? E esse progresso digital proporciona enormes benefícios à humanidade. Né? Quem trabalha, quem usa esses recursos, principalmente para atividades profissionais, sabem o quanto hoje esses benefícios digitais, ou quanto os recursos digitais trazem de facilidade para o trabalho. Eu mesmo, às vezes, como sou da época da máquina de escrever, né, às vezes comento com os jovens com os quais nós temos contato nos trabalhos profissionais daquela época, né, e às vezes eles ficam impressionados, né, como nós tínhamos dificuldades por causa do equipamento, né? Hoje não, hoje é tudo simples, né? Com o computador. Você errou, digita uma tecla lá e já apaga aquilo, já reconstrói, já faz. Antigamente não, se você errasse um impresso, que normalmente era em 4, 5 vias, carbonada, você tinha que jogar tudo fora e começar tudo de novo, né? Então, o progresso digital realmente é uma bênção de Deus, né? Mas nós precisamos saber bem usar essas ferramentas digitais, porque progresso, nós precisamos lembrar, quando falamos de progresso, que progresso é mudança para melhor. Porque, às vezes, a pretexto de progresso, se faz mudanças não positivas. Então, aí não podemos chamar de progresso, né? Mudanças que não sejam para melhor não é progresso, porque a definição de progresso, se formos lá buscar no dicionário, é essa: progresso é mudança para melhor. Então, precisamos realmente bem utilizar as ferramentas dessa era digital, que é uma maravilha, né? Alquinder de Oliveira, no livro já citado, finaliza o capítulo 19 com a seguinte pergunta: como devemos agir em face das mudanças que estão ocorrendo? E ele dá a resposta: sejamos pessoas otimistas. Acreditemos que há um ser superior que comanda o universo e, por consequência, também comanda nosso planeta. Façamos nossa parte, trabalhando mais do que antes e procurando ajudar na resolução dos problemas sociais que estão à nossa volta. Acreditemos que a resposta para nós, para as empresas e para o mundo é uma só: a solução dos problemas sociais. Façamos bem a nossa parte e Deus fará o resto. Ajuda-te e o céu te ajudará. Não? Finalizando esse item da falta de gentileza nas redes sociais, não? Estejamos atentos, não? Se estamos fazendo a nossa parte. E por último, o item penúltimo item, lei do retorno, né, que a Lucila cita. O que popularmente chamam de lei do retorno, o Espiritismo nos apresenta como a lei divina de causa e efeito, ou seja,
toda causa gera um efeito. E essa lei regula justamente o mundo espiritual. Porque para o mundo material, a ciência apresenta a lei de ação e relação, a ação e reação, né? Algo semelhante. E é justamente a terceira lei de Newton, né? Com o enunciado, toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto, né? Então, voltando, lei de causa e efeito, que é uma lei divina. A lei de causa e efeito, ou de ação e reação, ou a cada um segundo suas próprias obras, baseia-se num perfeito mecanismo de justiça e igualdade absoluta para todos. Não há qualquer favoritismo para quem quer que seja. Agindo bem, teremos o mérito, o crédito por esse bem. Agindo mal, teremos por consequência o débito, e que resultará em sofrimentos. Qualquer prejuízo que causarmos a nós mesmos ou a terceiros ocasionarão consequências inevitáveis em nossa própria vida. Isto é da lei divina. E qualquer benefício que distribuamos gerará méritos e benefícios correspondentes em nosso próprio caminho. A cada um segundo as suas obras, né? Isso o próprio Mestre Jesus já nos ensinou. A cada um segundo as suas obras, que isso justamente configura justiça, lei de justiça. Por isso, sempre que ouvirmos, né, essa menção à lei de retorno, lembremos, lei de causa e efeito. Eu dou causa, tenho que suportar o efeito. A espiritualidade usa também, por vezes, a expressão quem planta, colhe, né, que é até um ditado popular. Quem planta, colhe. E a colheita, o fruto, é sempre da natureza da semente, da árvore que eu plantei, né? Lembrando Jesus, a má árvore não dá bom fruto e a boa árvore não dá mau fruto, né? O fruto é sempre da natureza da árvore, né? Então, a cada um segundo suas obras. Se a minha obra é boa, terei crédito. Se a minha obra for ruim, infelizmente, terei sofrimentos, né? Débitos. E por fim, então, cuidar dos outros, mas também de si mesmo. O artigo, né, da Veja, da Lucila, termina afirmando: ser gentil, portanto, não é só cuidar dos outros, mas também de si mesmo. E essa afirmativa da Lucila nos faz lembrar daquilo que Jesus nos ensinou como sendo o maior mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? O amar a si mesmo ou cuidar de si mesmo não significa sermos egoístas, querermos só para nós, pensarmos só em nós. Significa, sim, cumprirmos com os deveres que nos propiciem o progresso espiritual, nosso progresso espiritual. Realizar o que nos faz bem, o que nos deixe feliz. O Evangelho segundo o Espiritismo, na parte das instruções dos Espíritos, do capítulo 17, Sede Perfeitos, nos apresenta no item 7 a lição O Dever. E já na introdução essa lição diz: o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos mais elevados.
cuidar também de si mesmo. É um dever nosso para conosco mesmo, um dever moral. Então, podemos finalizar a nossa fala de hoje conclamando a todos: cuidemos de nós mesmos, sejamos gentis, contribuamos para o mundo melhor que todos nós desejamos. Boa sorte a todos nós e nos coloquemos em ação no caminho. Estejamos sempre rumando ao reino de Deus. Um abraço a todos, um bom final de semana a todos. Eu gostaria de complementar só, Arquimedes, a gentileza, a meu ver, tem que andar junto com respeito, andar junto com respeito, porque você ser gentil com aquele que é gentil com você, até que é fácil, você cumprimenta. Agora, a partir do momento que você cumprimenta, a pessoa não cumprimenta, você já fica meio assim, você fala, não vou cumprimentar mais não. Não vou cumprimentar mais não. E em relação também à rede social, isso é muito complicado, a falta de respeito com a opinião das pessoas. Às vezes você vê um simples anúncio de doação de cachorro, vira um tumulto. Vira um tumulto. Está doando porque não tem não tem lugar? Será que doaria um filho? Sabe, isso vira uma briga. Então, a partir do momento que a pessoa não pensa igual a você, vira uma falta de respeito que é preocupante, viu? A liberdade de expressão, a falta de respeito, isso daí é coisas assim para a gente estar bem atento, porque a gentileza é até gostoso ser gentil, né? É uma coisa que acho que é íntima da gente, acho que todo mundo gosta de ser gentil. Agora, a partir do momento que a pessoa já não é gentil com você, aí que nós temos que ficar atento. É só uma observação. Sim, você tem razão, Silvia. Nós precisamos buscar desenvolver as virtudes, né? E nesse livro do Donizete, né, ele elenca aqui várias virtudes, né? Se você pegar o índice aqui, você vai ver que realmente são N virtudes. O ideal é que desenvolvamos todas, né, para sermos realmente uma criatura amável em toda e qualquer relação, qualquer que seja a reação do nosso interlocutor, né? Vamos lembrar uma expressão que o artigo da Lucila menciona aqui, quando ela fala do saudoso profeta Gentileza, lá do Rio de Janeiro, que dizia: gentileza gera gentileza, né? Justamente, se eu, nas minhas atitudes, for gentil, a chance de eu gerar gentileza do outro lado também, a minha atitude servir de exemplo, vai ser bastante grande, né? Agora, eu não posso esperar que todas as criaturas, dada a condição evolutiva de nós que estamos aqui na Terra, né, neste momento, que sabemos das nossas imperfeições, não dá para a gente esperar que todas as criaturas realmente estejam naquele patamar que todos nós desejamos. Nem nós ainda estamos, né? Temos as nossas dificuldades, mas por isso que é importante a gente estudar, a gente refletir e a gente aquilatar assim, ó, poxa, tal coisa ainda eu não consigo fazer, eu faço às vezes, né? Porque virtude é aquela disposição firme e constante na prática do bem, disposição firme e constante. Tem certas coisas que eu consigo fazer de vez em quando, mas ainda não consigo fazer constantemente. Então, não posso dizer que sou virtuoso, não tenho aquela virtude, né? Ainda estou a caminho de adquiri-la, mas já estou, digamos assim, dando
os primeiros passos, mas você tem razão. Por vezes, em razão da reação da outra pessoa, a gente se desanima. Eu luto com uma questão familiar, justamente assim, é uma coisa simples, passo para um familiar periodicamente um determinado material que eu iria descartar, mas essa pessoa simplesmente ou sequer me cumprimenta. Vou até a casa para entregar, quer dizer, faço todo o esforço, mas a pessoa sequer me cumprimenta. Às vezes eu penso assim, puxa vida, eu não vou levar mais, né? Mas daí, justamente, Silvia, essa reflexão, puxa, mas se eu não continuar fazendo, a despeito de não ser bem recebido, o que que eu estou fazendo a mais? O que que eu estou fazendo de diferente, né? Como o Cristo nos orientou, né? Que tínhamos que amar até os inimigos, porque se fôssemos amar só os amigos, o que que estaríamos fazendo de diferente? Mas você tem razão, é difícil. Eu gostaria de falar um pouquinho, porque acho que eu entendi a questão da Silvia. A gentileza é uma atitude agradável, né? É uma conquista, uma virtude que é uma conquista Sim. da pessoa. Então, mas quando nós percebemos que a pessoa é declaradamente contra nós, tem uma antipatia contra nós tentarmos ser agradável, cumprimentar, puxar conversa, pode ser quase que um afronto, um sarcasmo contra a pessoa. Então, é preciso também a gente ter um Sim, certo, ponderar. não, uma ponderação, um bom senso, porque nós não podemos nos impor às pessoas. Sim. Se ela não quer, é problema dela, né? A gente É o que Kardec justamente coloca no Evangelho, nesse capítulo do Amai os vossos inimigos, que ele diz assim, isso não significa que devamos dar o pescoço ao carrasco. vou levá-la para dormir em casa, né? Tomar o cafezinho em casa, né? Não é isso, né? Então, justamente, a gente tem que fazer o esforço, mas em algumas situações, como Donizete disse, se a pessoa é declaradamente antagônica e sequer admite uma aproximação nossa, não tem nem você estar fazendo algo nesse sentido da gentileza, mas nem por isso você vai, então, ou a sua gentileza vai te levar a não afrontar, a você não ficar bronqueado, a você não ficar chateado por aquela situação, né? Você simplesmente segue o seu caminho. Assim, aquela expressão poética que mais ou menos diz assim, os cães ladram e a caravana passa. Pode falar, Edson. Não, eu acho que a dificuldade maior dessa questão da gentileza é nos dias ruins. Porque o dia que você está bem, geralmente você vai ser gentil com todo mundo. O dia que você está mal, você passa a ser agressivo, não gentil, até com as pessoas que você gosta. Então, o trabalho aí é perceber o dia que não está bem e reagir de forma gentil, ou então, pelo menos, não agressiva. Porque nos dias que você está bem, agir gentil é uma coisa muito fácil. Agora, o difícil é a gente nem ser gentil, não ser agressivo o dia que você não está bem. Concordo plenamente. É um treino difícil, né, Arquimedes? Eu acho que essa é aquela colocação que você traz logo na primeira lição aqui, né, virtude, falando da indignação de Paulo, né, realmente ilustra bem isso, né, poxa, eu sei que eu tenho que fazer, eu quero fazer,
mas tenho muita dificuldade. Mas Muito bom. nos esforçar, porque senão nunca vamos chegar lá, né? É, Se eu primeiro passo, não faço a caminhada, né? Vou tropeçar, vou cair, vou cansar, vou ter que sentar, mas preciso começar.